vou ser muito breve. É um gosto ter-vos todos aqui, mas é um gosto especial ter efetivamente o arquiteto Francisco Silva Dias. Ainda por cima tive aqui a surpresa de ver a arquiteta Helena Roseta. Portanto, todos aqueles que representaram esta instituição, independentemente do nome que ela tinha, são sempre figuras bem-vindas e fantástico tê-los aqui. Queria muito agradecer, evidentemente, isso, o evento, o facto de nós estarmos aqui nesta apresentação. Queria dar todos os créditos à Sofia Aleixo, que foi quem me mobilizou e teve o enorme esforço nesta semana, que tem sido uma semana particularmente difícil. Queria-vos pedir desculpa do atraso, mas a mobilidade em Lisboa é o que é. Portanto, tive que vir do UNEC de uma reunião relativamente importante. E, portanto, estou também muito curioso de ouvir, ainda mais ouvir todos os intervenientes. Também tenho a particularidade de conhecer o Jorge também há muitos anos e, portanto, sei de certeza da qualidade que aqui está colocada. E, portanto, estou muito curioso de vos ouvir e muito interessado também em ver a obra. Portanto, muito obrigado e acho que vamos ter um ótimo fim de tarde. Sofia. Sim, muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui. Hoje é um dia muito especial para a Ordem. Num espaço de meia dúzia de meses, conseguimos trazer aqui à Ordem o arquiteto Francisco Silva Dias, também a arquiteta Helena Roseta. Por isso, e o arquiteto Pedreirinho, também na plateia, estava escondido, ele foi lá para trás. É um prazer ter nesta instituição os seus mais altos representantes que nos representaram enquanto membros, enquanto arquitetos, enquanto profissionais. Portanto, é uma felicidade muito grande poder contar com a vossa presença. O arquiteto Silva Dias, particularmente, porque conhecem o arquiteto Silva Dias, não precisa de grandes introduções. Eu tinha prometido a mim própria só dizer 3 ou 4 coisas e é isso que irei fazer antes de passar a palavra ao editor do livro. O arquiteto Silva Dias descobri uma curiosidade hoje, não sei que não saberá, e eu queria partilhar convosco. Portanto, nasceu em 1930, é o sócio 165, que é um número absolutamente extraordinário. Talvez não se recorde que se inscreveu no dia 20 de agosto de 1957. Foi o dia em que se inscreveu, no ano em que terminou na ESBAL com a sua tese Aspectos do Problema da Habitação em Portugal, tema mais do que oportuno, projeto de uma unidade de habitação coletiva. Quem sabe se esse projeto não pode agora ser reabilitado. Portanto, eu peço desculpa, a data de 20 de agosto foi quando terminou o curso, inscreveu-se como membro efetivo a 30 de setembro, portanto, um mês após ter terminado o curso, veio-se inscrever, e é membro honorário desde janeiro de 2003. Participou no inquérito em 1958, como sabem, na Zona 4, na Extremadura. Foi presidente desta ordem entre 1990 e 1992, e deixem-me passar a publicidade da última vez que o arquiteto cá esteve. Nós fizemos uma pequena monografia onde temos alguns textos, os textos da tomada de posse dos vários presidentes, portanto é com muito orgulho que o temos aqui nesta publicação. Foi provedor da Ordem dos Arquitetos entre 2006 e 2011 e hoje descobri que há um processo individual do arquiteto nesta casa, onde constam documentos desde 1962 e 69, em 71, uma eventual ida ao Brasil, onde o arquiteto alerta os colegas brasileiros que não pode pagar as despesas da deslocação porque não estava cabimentado. E não pode. E portanto, não estando cabimentado, se eles não pagavam a despesa, o arquiteto não podia ir. Eu não me alongo mais, são só pequenas curiosidades da sua vida aqui na instituição, que muito lhe agradecemos. Esta é uma oportunidade de divulgar a sua obra com o editor, o Jorge Ferreira da Caleidoscópio, que irá fazer uma breve apresentação e depois passarei a palavra ao Vítor Mestre, que irá apresentar a obra num tete-a-tete que terão combinado previamente entre os dois e esperemos que seja um fim de tarde agradável. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O meu todos é todas e todos, à boa maneira da língua portuguesa de Camões. Eu peço desculpa desta pequena introdução, mas impõe-se. Hoje é um dia francamente especial.
por várias razões. Primeiro, estamos aqui reunidos em torno de uma pessoa que nos congrega e que todos apreciamos, admiramos, e isso é o mais importante. O livro é um produto daquilo que tem sido o trabalho e o empenhamento do professor Silva Dias ao longo dos anos em prol da sua atividade e de uma das suas paixões, que é a arquitetura. E dizer que hoje é um dia feliz, em primeiro lugar, por esta razão, depois porque a Caleidoscópio finalmente conseguiu pôr este livro na rua depois de bastantes enfim, percalços, degraus a subir e a descer, e portanto sempre que gralhas, e portanto sempre que conseguimos honrar um compromisso, obviamente que é sempre um motivo de alegria. Depois queria dizer que o trabalho com o professor Silva Dias apetece não ser acabado. Apetece ir prolongando, porque há sempre mais o pretexto para uma visita, para uma conversa que enche a alma, e pena tenho de não poder ter mais umas tardes, de facto, com o professor Silva Dias. Queria agradecer-lhe por isso muito, 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 todo o trabalho conjunto, toda a paciência e, sobretudo, a grande honra de ele depositar na Caleidoscópio todos estes seus trabalhos. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, e outros virão. Que estão, obviamente, também na linha de saída, digamos assim. E depois deste grande agradecimento que quero prestar, porque de facto é um agradecimento muito sentido, queria agradecer à Ordem dos Arquitetos, com quem vimos trabalhando há muitos anos. A Caleidoscópio completa agora 22 anos de vida, e temos sido parceiros da Ordem, e a Ordem nossa, parceira, durante muito tempo, e com muitos projetos e com muitas ações conjuntas, e portanto agradecer à Ordem, obviamente, todo este percurso feito, que também, como tudo na vida, é natural, portanto teve também os seus altos e os seus baixos, porque as instituições são feitas de pessoas, e portanto é natural que em determinado momento nas instituições também haja mais empatia, porque as instituições não existem sem pessoas. Portanto, e é óbvio que isso me alegra registar que ao longo destes 22 anos houve muitos anos em que esse percurso se trilhou, em que o combate se fez conjuntamente. Queria, obviamente, agradecer ao arquiteto Avelino, ao Sr. Presidente, não só estar presente, mas toda a sua amizade, porque, além de ser autor da Caleidoscópio também, é de facto um amigo de há muitos anos, e por isso mesmo agradecer a sua presença também aqui, obviamente, institucional, que obviamente muito nos orgulha, e como diria o São Paulo, combati o bom combate. E portanto o São Paulo tinha umas frases assim muito emblemáticas que convém por vezes recordar. Depois, obviamente, queria agradecer à arquiteta Sofia Aleixo, pelos múltiplos caminhos trilhados também, e pela amizade, e pela admiração que obviamente tenho pelo seu trabalho, designadamente o seu trabalho académico, que é um trabalho exemplar. Queria agradecer ao arquiteto Vítor Mestre, meu querido amigo também, que aceitou
fazer a apresentação do livro e estamos todos desejosos de o ouvir e que eu me cale, e assim farei neste preciso momento, agradecendo uma vez mais a vossa presença. Muito obrigado. Eu há pouco esqueci de dizer uma coisa que não resisto a dizer, peço desculpa. É mesmo só um parênteses. É que eu inscrevi-me na Ordem quando o arquiteto Silva Dias era presidente desta Ordem, em 1991. Portanto, é um prazer para mim especial. Muito obrigada. Pois eu nasci em 57, arquiteto, no ano em que o senhor acabou. Bom, muito obrigado a todos, é um prazer estar aqui, como devem calcular. Eu ainda estou um bocadinho nervoso, porque isso é uma grande responsabilidade, e fiquei mesmo muito nervoso pela primeira vez quase na minha vida, por ir apresentar este livro, e acima de tudo, acho que tenho que apresentar primeiro uma pessoa que vocês conhecem, mas não quero demais fazer essa apresentação. Eu vou ter que ler, porque eu costumo andar de um lado para o outro, nem me puseram um microfone para ver se eu estava quieto e amarrado, mas não consigo. Eu tenho mesmo de estar em pé e dizer, e, no fundo, fazer... Esta apresentação tem duas partes, esta que diz respeito à parte curricular e uma outra, então, que espero que todos participem e que isto não seja o costume de uma apresentação monótona, mas não, eu combinei com o arquiteto assim um bocadinho à traição, só hoje é que eu soube, que isso era uma apresentação a dois, porque o livro é de tal maneira fantástico, é de uma beleza extrema, e o que cada fotografia, cada página conta, só o autor é que consegue transmitir. Mas eu vou, tal como disse, fazer a primeira apresentação. Cumprimento o representante da Ordem dos Arquitetos, o Sr. Presidente, naturalmente, os vogais, a Sra. Arquiteta Sofia Aleixo, o Sr. Arquiteto Silva Dias, o Sr. Dr. Jorge Ferreira e, acima de tudo, também a família, os amigos, os alunos, os colegas professores, porque o arquiteto Silva Dias, e os antigos presidentes, peço desculpa pela imperfeição, mas, acima de tudo, porque o arquiteto Silva Dias marcou profundamente a Escola de Belas Artes, a Escola de Arquitetura, de onde eu também fui aluno e onde me senti muito bem e de onde, desde sempre, ganhei uma profunda admiração e, um pouco mais tarde, amizade pelo Sr. Arquiteto. E, portanto, é difícil apresentar o arquiteto Silva Dias, mas é simultaneamente um desafio e um enorme prazer por o termos de novo nesta sua casa, que muito bem conhece, tendo sido presidente no mandato, no triênio, não é, 90-92. Recordo-me como o conheci, precisamente na então Associação dos Arquitetos Portugueses, na Rua Barata Salgueiro, através do arquiteto Nuno António Pereira, na preparação da primeira campanha de levantamento da arquitetura popular dos Açores. E como o livro da arquitetura popular em Portugal, de que faz parte integrante o arquiteto Silva Dias, na equipa da Zona 4, com o Nuno António Pereira e com o António Pinto Freitas, que tanto significado teve imediatamente para mim. Foi um momento luminoso que aconteceu na minha vida, foi exatamente no dia em que um livro que eu já conhecia da escola, mas que de repente me é apresentado pelo Nuno António Pereira e pelo Silva Dias. A ação e a dedicação à Associação dos Arquitetos foi uma constante, tendo sido decisiva na afirmação da classe no contexto da sociedade, sobretudo no plano político, mas também no âmbito da regulamentação e do ensino de que foi professor na Escola Superior de Belas Artes. Destaco também a relevância que teve na continuidade do Jornal dos Arquitetos entre 1983 e 85, iniciado pelo arquiteto Matos Gomes entre 81 e 83. Foi um momento que poderia ter havido um colapso, poderia ter havido uma fratura no Jornal dos Arquitetos, e é um momento importantíssimo em que o arquiteto Silva Dias, como diretor, o conduz e o torna num jornal imparável. Pena é que, hoje em dia, a situação seja diferente. Uma breve nota sobre a pessoa de Francisco Silva Dias, cuja carreira de arquiteto e urbanista se distingue pela exigência cultural e técnica, enquadrada por uma permanente consciência cívica e atividade sociopolítica. É conhecida e reconhecida a sua intervenção social, de que se destaca o direito à habitação, participando no Encontro Nacional dos Arquitetos de 1969, onde se aborda este tema, que aprofundou no LNEC com Nuno Portas e onde desenvolveu uma investigação sobre a casa evolutiva. Podes passar, se não te importas? Esta investigação, vais passando esses, por favor, porque isso é um contexto.
Esta investigação, publicada pelo MOP e pela revista Arquitetura número 126, de 1972, é um incontornável marco histórico que pela primeira vez se demonstrou cientificamente uma solução, uma opção ajustada e ajustável à realidade socioeconómica para se implementarem políticas públicas de realojamento das populações desfavorecidas e que residiam em condições subhumanas. Isto é um tempo... Vai passando, por favor, que isto não tem nada com o que eu estou a dizer, mas é só porque dá o contexto dessas décadas. Esta investigação viria a ser aplicada no bairro Sal do Alto do Moinho, no Zambojal, revelando-se uma das operações de sucesso deste programa, mantendo-se até à atualidade no seu processo progressivo como planeado. A habitação evolutiva continua a ser um processo que perdurou para além do período do Sal, tendo inclusivamente sido retomado no concurso público promovido pelo Instituto Nacional de Habitação em 1987, tendo por base a investigação de Silva Dias e as experiências que com ele decorreram. No âmbito do urbanismo e após a pioneira intervenção nos Olivais da responsabilidade do arquiteto Rafael Botelho, responsável pela equipa do Gabinete Técnico de Habitação da Câmara Municipal de Lisboa em 1960, o arquiteto Silva Dias desenvolveu em equipa o projeto urbanístico para Chelas, de que leio uma pequena nota em que refere um lugar de uma distribuição pontual dos polos de vivificação, como nos Olivais, temos uma distribuição linear, contínua, que penetra em todas as áreas da nova expansão. Reabilitar a Rua de Peões, o espaço comunitário do convívio dentro da tradição mediterrânea de habitar, servido claramente pelas vias de trânsito motorizado, mas sem nunca se confundirem. Estas eram preocupações fundamentadas que, passados 64 anos, se tornaram de novo no epicentro, diria mesmo de moda, batizado agora com o nome de Espaço Comum e que procura intervir enquanto ação política de contestação fora de qualquer organização política. Não passes? Essa sim. Desculpe. Passo. Podes passar, depois voltamos atrás se for preciso. Mas, para além do urbanismo, o arquiteto Silva Dias elaborou diversos projetos de arquitetura em Angola, volta para trás, que denominou no catálogo da Casa da Cerca a Aventura Africana. Com a arquiteta Antonieta Jacinto, de que, entre outros diversos trabalhos, destaco os projetos da Escola Primária no Moceque de Luanda, e o Colégio Henrique de Carvalho, no Surimo, em Angola também. Duas obras declaradamente inscritas no modernismo tropical, de extrema simplicidade e elegância de formas, recorrendo às grelhagens e a palas de proteção solares. Uma terceira obra revela as suas preocupações sociais que o acompanharam desde então até à atualidade. Reportamos a habitação para os mais desfavorecidos, neste caso o bairro dos Pescadores do Cacoaco, nos arredores de Luanda, onde, inclusivamente, tudo foi desenhado, a mobília, os panos, tudo foi desenhado pela Antonieta também. Em 1961, a sua vasta obra inscreve-se particularmente em Portugal, de onde regressa após o trabalho em Angola, entre projetos de recuperação e adaptação, como o Santuário de Nossa Senhora do Cabo Especial, de 1964, com Francisco Eiro do Amaral e António Pinto de Freitas, de que deu um livro fantástico, já irá aí passar. O estudo de recuperação do Castelo de Pires Coxo, em Loures, em 1996, retomado em 2000 com o arquiteto Tiago Silva Dias. Os Passos do Concelho de Lisboa, como também edifícios novos, de que destaco... Podes ir passando agora, se faz favor. De que destaco o edifício misto, comércio e habitação em Vila Franca de Xira, 1965. Passa mais uma, se faz favor. Mais uma. E aí está ele. Uma joia, aquele edifício que vem aí do lado direito, algo praticamente desconhecido do grande público e que é um edifício absolutamente extraordinário. A sua casa de férias em Azeitão, um ícone da arquitetura familiar. O edifício de Santa Catarina em Évora, de 1989. Não, esse não está. E a adaptação dos antigos balneários, a Centro de Congressos de Pedras Salgadas, Vidagos, de 1998, que eu julgo também foi com o Tiago Silva Dias. Verdade, não é? Muito bem. A obra continuou para além de 2000 e diversificou-se em outros referentes de trabalho, tendo sempre a investigação no horizonte, e o livro que nos traz hoje a esta sala é revelador
desta sua incansável faceta, precisamente a de investigar com o rigor que lhe conhecemos, da sua escrita, do traço inconfundível dos seus desenhos e, sobretudo, na sua imensa generosidade de dar todo esse seu conhecimento a conhecer para a nossa felicidade. A apresentação do livro Temas de Arquitetura Naval será, da minha parte apenas, o estabelecimento de um diálogo com o seu autor e, antes de o iniciar, quero deixar uma palavra de agradecimento ao editor, Dr. Jorge Ferreira, responsável pela editora Caleidoscópio, que aceitou este desafio, dando à estampa um livro encantador, na sua expressão, onde conteúdos e grafismos navegam na perfeição. E, realmente, a partir de agora, torna-se tudo mais difícil, porque já não tenho aqui o auxiliar, mas que, na conversa que eu tive com o arquiteto Silva Dias, nós vamos falando e também espero que se consiga criar aqui um ambiente de conversa, que é como é que, de facto, esta arquitetura flutuante, esta arquitetura que se move, tem aqui um testemunho inacreditável num país dito de marinheiros e que nós não nos damos conta, de facto, da valia de todos os barcos que foram portugueses, mas não desenhados por portugueses, como o arquiteto muito bem sublinhou, mas que tiveram muita influência, de certa maneira, dos artistas também que interviram no interior desses barcos e a história que esses barcos contam da nossa cultura contemporânea. Diria mesmo que é um dos poucos testemunhos que reúne toda a sociedade transversal ao século XX, em que são testemunhos inconcebíveis que nós temos que respirar. Nós, pessoas como eu, como o arquiteto Silva Dias, vivemos intensamente as investigações das arquiteturas populares, das arquiteturas regionais, da tradição, de tudo isso, e de repente eu estou a ver o arquiteto Silva Dias a transportar para uma investigação da arquitetura naval todo esse seu trabalho minucioso, rendilhado, de pesquisa incansável. Podemos ir passando. O livro tem esses 5 capítulos, que eu vou passar alguns de slides por capítulo, que é para depois vocês não deixarem de comprar o livro. Se eu passasse o livro todo, depois ninguém comprava, não pode ser. Que é, de facto, o corpo, a imagem e a personalidade, o espaço vivido, o protagonismo na paisagem, 5 navios portugueses. Esses capítulos é como se estivéssemos a falar de arquitetura. Portanto, é exatamente um livro de arquitetura, mas é simultaneamente um livro de barcos, de navios, de paquetes, dos vários nomes. Eu espero que o arquiteto não esteja a ficar já muito preocupado com o que eu estou a dizer. Não estou nada preocupado. Nós combinamos realmente que ia fazer uma mistura daquilo que eu tinha escrito com aquilo que o Vítor irá dizer. E aqui introduzia já uma primeira observação. Tenho aqui alguns apontamentos daquilo que pensava que poderia dizer, que agora vou intermear com o senhor. Primeiro começo por agradecer, enfim, as vossas palavras, e dizer que no tempo em que os arquitetos falavam francês, François Pierrefeu e Le Corbusier escreveram um livro chamado La Maison des Hommes, que foi livro de cabeceira do Teutónio Pereira, tenho a certeza. Ele legou à Biblioteca da Ordem. É um livro como objeto extraordinário, é bruxado, com papel de jornal grosso, manuscrito por Corbusier, com desenhos de Corbusier. Eu comprei-o no Natal de 1952, tinha 22 anos, possivelmente com o primeiro dinheiro que ganhei no ateliê do Filipe Figueiredo. Não sei quanto é que me custou, mas há bocado, quando a Sofia falou
de eu ter acabado o curso numa data e depois ter me inscrito imediatamente no sindicato. Isso era normal, uma pessoa agora ao curso ia logo a correr para o sindicato, e possivelmente esse prazo que houve entre acabar o curso e entrar no sindicato se deve ao facto de o diploma ter um selo fiscal de 200 euros, 200 escudos, digo. É possível que eu tenha estado a guardá-los, a ver se juntava os 200 escudos para ir para ir tirar o curso. Nesse livro do Pierre e do Corbusier está uma explicação do que é a arquitetura ou do que é uma casa, que naquela altura me tocou muito e que ainda hoje penso sobre ela, que diz que uma casa é qualquer coisa que prende à terra, sobre o qual nós andamos. As imagens são muito expressivas, portanto, é um pavimento sobre o qual nós andamos, é uma envolvente que define o espaço público, do espaço privado, o espaço da relação, do espaço social, o exterior do interior, e depois é uma cobertura, que em português se chama, quer dizer, envolvente, em português chamam-se paredes ou paramentos. Depois há um plano que protege da chuva, que é a cobertura, em português normalmente o telhado. Esta imagem, esses três elementos conjugados fazem realmente o abrigo do homem. É interessante que interessa-me muito pela linguística. E casa, cova, caixa, castelo, carapaça, tudo tem este radical que no fundo significa conforto, fechado. Caranguejo também é daí. Também. Eu sou do signo do caranguejo. Agora, imaginem que este conjunto do pavimento, dos paramentos e da cobertura, em vez de estar sobre a terra, desloca-se sobre as águas, sobre o mar. É o barco. Também não sei se barco e berço terão a mesma radical. É verdade que casa e casco do barco têm o mesmo radical, cá está o cá. E, ainda por cima, esta deslocação implica que este objeto seja autoportante, quer dizer, pode-se deslocar sem deformar a sua forma. A casa não, a casa é demolida e construída noutro sítio. E, por outro lado, o homem é também o único animal que transporta a sua casca, a sua casa, o seu castelo, para o sítio onde vai. As aves emigram, mas fazem um ninho aqui e depois fazem outro noutro sítio. Todo este objeto extraordinário, que são os barcos, realmente, fazem a casa já de si faz convergir todos os conhecimentos do homem para aquele sítio. Reparem, uma casa, há dias por fastio, estava a olhar para a janela da minha casa e disse, naquela janela contei 400 pecinhas, as dobradiças, o parafuso das dobradiças, o fiel da dobradiça, o store tem logo 50 e tal peças, depois há a correia são 400. Ora bem, tem que se, em algum sítio, alguém fez aquelas peças que depois são ensambladas naquele local. Ora, para fazer todas aquelas peças é preciso saber de ferreiro, de
Homem dos Plásticos, de Tecelão, etc. Agora, quando essa peça se desloca, quando passa de casa para barco, são muito mais os saberes que têm que convergir. O saber da orientação, o saber do mar, dos alimentos, etc, etc. Portanto, é sobre o enredo deste livro, é, no fundo, a visão de um arquiteto em relação a este objeto que é a casa que nos transporta. Que é a casa e depois é também cidade e é o objeto deste livro é esse. Portanto, é a perspectiva de um arquiteto em relação à arquitetura naval. Devo dizer que não é inédito que um arquiteto se preocupe, que assuma este conhecimento, esta investigação. Entre os meus alunos, por exemplo, o Hélder fez um barco, o Sérgio fez outro barco, a Helena teve uma ação muito importante. A Helena, não sei o apelido dela, não me recordo, uma ação muito importante sobre a recuperação de um galeão do Sol no Sado. E há uma personagem também importante que é o Otávio Elis Figueiras, que desde o inquérito aos barcos regionais e que até o saber qual é a influência dos mestres construtores navais do norte da Itália em relação aos mestres construtores navais de Córdoba, se não me engano. É assim. A visão de um arquiteto em relação a esta ciência, esta nova questão do pensamento, é a visão do arquiteto. Portanto, eu recordo que o Queiro do Amaral, quando se lançou a ideia do inquérito, alguém ter dito que era uma tarefa demasiadamente importante para arquitetos fazerem, sozinhos. Era uma classe artística, egocêntrica, e que, portanto, que o melhor era juntar etnógrafos, sociólogos, engenheiros, enfim, ser... E o Keil respondeu, não. Pode ser que a nossa obra seja caricatural, foi a expressão que ele usou, que lembro muito bem. Pode ser que exagere alguns aspectos, que se esqueça de outros, mas é a visão dos arquitetos em relação à arquitetura regional portuguesa. E ainda bem que assim foi. É a sua palavra. Tão embalado. Não, mas eu continuo. Vou fazer. Já estou mais tranquilo. Não, isso pegando aqui... Esta, por exemplo, já é uma. Pois, essa é uma que é uma deixa. E a anterior, aqui, espera só um bocadinho. Então, e esta? A anterior é interessante que a dimensão é interessante que os barcos, como eu digo, os barcos são o suporte da história. Todos os acontecimentos do século XX e anterior, as imigrações, as guerras, as crises económicas, tudo se reflete nos barcos, sobretudo nos transatlânticos. A imprensa portuguesa, do princípio do século, tinha uma grande apetência para se referir aos barcos. Este caso, por exemplo, é da Ilustração Portuguesa e é uma comparação entre a notícia bem a propósito do Presidente da República Portuguesa ter ido ao Brasil, e foi num curto prazo de tempo. A viagem demorava um mês, passou a ser 27 dias ou 28,
E então fazem uma reportagem sobre o tamanho que teria a Lusitânia, que era o maior barco naquela altura, em relação ao Rossio. E reparem, não cabia, subjava barco em relação ao Rossio. Não, e voltamos aqui, digamos, à estereotomia e, de facto, arquitetura e arquitetura naval, ou construção naval, até usam a mesma linguagem, não é? Que é as curvas de nível. Sim, este desenho é do livro, esta peça gráfica é daquelas que mais me fascinam. E porque é um ramo do conhecimento humano, a geometria e o desenho, que é aplicado rigorosamente na construção naval. Estas curvas todas têm continuidade e, neste caso até é possível que uma peça que aqui se ensambla seja feita num sítio e outra noutro, mas tem que ser rigorosamente. Reparem, além da beleza do desenho, faz uma certa pena que na formação atual dos arquitetos o desenho e a geometria descritiva comecem a ser esquecidos. Mas, no caso da arquitetura naval e no caso da arquitetura civil, não há dúvida que tudo passa por este retornelo maravilhoso que é do papel ao lápis, do lápis ao olho, do olho ao cérebro, depois novamente do cérebro ao lápis, do lápis ao papel e depois do papel, e assim este eterno retornelo. Este desenho é daqueles que eu mais gosto, mais me comovem na obra. E imaginar que isto são chapas de aço, não é? Dobrar chapas de aço, com 3 ou 4 centímetros, muitas das vezes, não é? Portanto, eu que trabalhei num estaleiro naval nos anos 70, vi ainda bater a chapa com os caldeireiros e rebitar com os rebites em brasa, que o arquiteto também, já falámos sobre isso, que era a recuperação dos navios, dos últimos navios portugueses rebitados, e o país era pobre, como ainda continua a ser, mas naquele tempo muito pobre, e o restauro naval era feito com pessoas que estavam-se a extinguir na altura. Eu trabalhei no estaleiro da Argibai, que era um pequeno estaleiro na doca de Alcântara, onde esse trabalho era feito com homens que pareciam do século XIX. Impressionante, impressionante. O tamanho deles, o tamanho dos apetrechos, das forjas sempre com o carvão coque para manter aquele calor intenso e arrebitar navios com este desenho. Bom, passamos ao capítulo 2, o corpo, a imagem e personalidade. Estamos a falar de um ser, não é? De algo que tem significado, tem vocabulário próprio, tem um léxico muito comum e que também é aqui muito querido ao arquiteto pela expressão que os navios de repente ganham. Sim, sistematicamente depois no livro vê-se cada uma das peças do objeto, como nós naturalmente em arquitetura analítica vemos as paredes, os telhados, as janelas. Portanto, aqui há uma decomposição também que personaliza-se depois em diversas peças do barco. Nomeadamente a proa, a popa, a chaminé. Há bocadinho até me estava a contar que houve barcos que tinham chaminés falsas, que era só para impressionar, que eram maiores do que aquilo que eram. E, portanto, a arquitetura naval cheia de truques também, e o desenho da arquitetura naval que acaba por ter este aspecto fantástico. E que passa pelas plantas, pelos alçados e pelos cortes, que já vamos ver mais à frente, sim. Eu aqui, desculpem, naturalmente já ouviram esta história, mas alguns já ouviram e tenho pena de não a poder contar com a graça que me contaram, que foi contada pelo Keilo do Amaral,
que era um contador de histórias extraordinário, e que a Maria Keil tinha, a mulher do Keil, tinha um tio que era o juiz de direito, e que, como sucede nas grandes famílias, só se reuniam, juntavam-se quando morria alguém, quando se casava, quando havia um batizado, e o que ele contava que o diálogo que ele tinha com o senhor doutor juiz, que era mais velho que ele, era sempre o senhor doutor juiz perguntava: então, senhor arquiteto, tem feito muitas plantas? E o Keil dizia: tenho sim, senhor doutor juiz, e também faço alçados. Alçados? Extraordinário! Também faz alçados. E o Keil reforçava a situação, dizendo: e também faço cortes. Cortes? Mas isso é extraordinário. Bem, agora vinha a propósito de dizer que realmente não, o campo socioprofissional do arquiteto tem-se alargado. Neste momento há arquitetos que fazem pesquisa, recuperação, desenho urbano, ordenamento do território, críticas, etc. E que esses saberes todos entram realmente na apreciação da arquitetura naval, onde há também plantas, onde há também cortes, mas realmente a apreciação passa para além disso, porque se fala também dos navios como suporte de história ou como suporte tecnológico. Estávamos a falar de suportes tecnológicos. Suporte tecnológico. Portanto, as plantas, isto é um fascínio, perceber como é que se consegue ventilar todos os compartimentos de um barco. Portanto, isso implica uma visão mais detalhada das plantas. A silhueta, quer dizer, todos estes elementos de composição, as chaminés, o casco, os castelos, dão personalidade, por isso é que se fala neste capítulo da personalidade que os barcos têm. A silhueta era uma questão importante. Aqui no texto refere-se que os alemães, na Primeira Guerra, apressaram um barco inglês e, como a silhueta dos barcos ingleses é característica, eles aproximavam-se do inimigo, julgando o inimigo que eles eram ingleses, e afundavam-nos. Portanto, a fisionomia, assim como uma pessoa naturalmente tem o nariz, a cara, é uma expressão interessante quando falo de proas, a relação com a linguagem. Uma pessoa emproada é uma pessoa emproada, em suma, emproada, não é? Proa. E a proa dos barcos também é, digamos, tem qualquer coisa de fisionómico. Não, a taxonomia dos barcos é uma coisa impressionante. E os barcos portugueses, não é? Os grandes paquetes, na era que nós em Portugal tínhamos uma tradição náutica, e que, sobretudo, para as colónias, não é? Isto é uma análise que se faz do mesmo barco, com o mesmo nome, este é o Moçambique, se não me engano, no princípio do século e na época áurea dos paquetes. E a primeira imagem que trago aqui, que é a seguir, isto podia ser uma escada do Oscar Niemeyer desenhada para o Hotel Casino no Funchal.
há uma imagem, há uma escada lá, muito semelhante a esta. Sim, este é portanto, a sublimação do desenho num paquete português, que é o Funchal, que era Que é um dos navios mais bonitos. mais de sempre. bonito. E a plasticidade que tudo isto ganha. Pois, isto será um capítulo sobre a cor, suponho que eu... sim, é sobre a cor, sobre o volume, a relação que há entre o nome de alguns barcos, por exemplo, esta é a companhia White Star, que pintava todos os seus barcos de branco. Aqui também se fala até da importância política de algumas companhias, de alguns barcos. A expressão República das Bananas vem porque havia uma companhia americana que só tratava da exportação das bananas da América do Sul, e como essa companhia punha e dispunha dos governantes, a expressão República das Bananas vem da White Star. Não, e aqui, uma das características também deste livro tem a ver com a pesquisa documental e tem a ver com a bilhética, tem a ver com os anúncios nos jornais, nos periódicos, e que são espetaculares. Nós vimos vou passar vários para vocês verem como tínhamos tantos navios a passar por Lisboa. Este é das páginas preferidas do arquiteto também por esta delicadeza. São os postais das companhias japonesas. E uma outra coisa que é... Vinham a Lisboa, curiosamente. Vinham a Lisboa. Aliás, estes anúncios mostram a importância que Lisboa tinha na navegação transatlântica. Por exemplo, para ir para o Japão tinha que se passar por Singapura, Hong Kong, e eram só barcos japoneses que faziam Mas tanto em Lisboa como no Porto, e o anúncio correspondia, de certa maneira, à imagem do postal ilustrado, que também foi uma das pesquisas que o arquiteto fez. Sim, há uma coisa que era interessante nos outros anteriores, era a importância que o comandante tinha. Há ali um anúncio que diz: é comandado pelo comandante Brandão, que portanto era uma É mais ou menos como o maestro. Era um mestre. Havia confiança naquele. Uma outra coisa do anúncio, isso é no capítulo da imigração, que diz que os passageiros escusam de levar roupa de cama porque a empresa fornece. Quer dizer, o desgraçado do imigrante, se quisesse, levava o colchão e a almofada, porque senão, nada. E aqui é o over-design italiano, não é? Os Lamborghinis marítimos. São espetaculares, não é? Esses navios. Vejam o que é um navio taralhou, como eles chamam, trombudo, que é o de baixo, com a quilha, com a proa completamente direita, e os navios italianos, que todos eles... Este aqui foi, até certo ponto, onde nasceu a minha paixão pelos transatlânticos, porque quando acabei o curso, eu, o Francis Leon e o Eugênio Nascimento, fomos à Itália, uma viagem extraordinária, que embarcámos aqui no Saturnia e desembarcámos em Nápoles. Não posso deixar de contar este episódio. Desembarcámos em Nápoles um domingo de manhã e não conhecíamos a cidade ainda estava meio destruída pela guerra, e procurámos, junto de um polícia, onde é que podíamos ficar. Era um domingo de manhã e a cidade estava... E o polícia olhou assim para nós e disse: para vocês, olha, vão ali há ali um colégio de padres, agora estão em férias,
parece que eles alugam quartos. E nós fomos lá, fomos recebidos por um jovem padre, que era domingo, e ele perguntou: isso é o reitor que trata disso, mas vocês já ouviram missa? E o Francis era israelita, nós não praticamos, disse: não, a gente vai... Não, desculpe, não sei o quê. Fiquem, falem com o padre, falem com o prior. Depois veio o prior, e o Francisco era o que falava melhor, disse: não, nós queremos ir embora, desculpe, não sei o quê. Dissemos para o que queríamos, e ele abraçou-nos, eu lembro perfeitamente a cena, e disse: siamo tutti fratelli. Têm um quarto, o tempo que quiserem. Bem, essa... Não vou fazer concorrência aqui a Caleidoscópio, mas estou a escrever as memórias e este, por ser um momento tão emocionante, está lá referido. E depois segue-se. Mas foi no Saturnia que a própria viagem para daqui para Nápoles tem muito a contar. Bom, aqui temos mais anúncios no Rossio, no Rua do Alecrim, enfim, a importância que todos esses transatlânticos tinham em Portugal. Sim, e aqui é extraordinário, porque se nós assentarmos num calendário, vemos que só esta companhia, praticamente todas as semanas, tinha um barco aqui. Portanto, Lisboa era mesmo um interposto extraordinário de rotas. Este é Vamos continuando e vamos para este capítulo. E aqui entramos diretamente na arquitetura. Tanto nos apartamentos, nos hotéis, só que flutuam, não é? Sim, no Saturniano eu fui ali num beliche? Sim, num camarote de 4 beliches, interior, rodeado de gangsters toda a viagem. Enfim, foi uma viagem importante. E aqui está o oposto, que é uma suíte no Normandy. Mas é quase uma casa tradicional. É uma casa tradicional, tem uma varanda, tem... Até tem quadros na parede. Quadros na parede, portanto... Não, o que é extraordinário é vermos depois, dentro desses navios, essa diferença de classes, não é? E essa qualidade de intervenção no espaço interno de um bar, como se fosse um grande salão de um grande hotel, não é? Ou, no caso... Diga. Este aqui é de um barco japonês, antes da guerra, portanto, a sobriedade e aquele ali é do... além de, enfim, do prazer que dão estas imagens, a cartofilia dá também prazeres. Por exemplo, aquele postal, comprei um postal, que era aquele datado, enviado de Paris em 1902. E passado, gostei muito do postal, e passado 2 ou 3 anos, comprei o mesmo postal, também enviado de Paris, na mesma data, escrito pela mesma pessoa, mas para moradas diferentes. Passado quase um século, o postal é de 1910, se não me engano, o Chico Silva Dias comprou um postal, depois comprou o outro e juntou-os. Tinham sido escritos um século antes, de Paris. Aliás, aí tive uma vantagem como colecionador, é que os postais escritos são mais baratos do que os postais não escritos. Como eu só queria postais escritos, porque
é aliciante ler estes postais, os problemas que denotam. O arquiteto Silva Dias tem mais de 1000 postais na sua coleção de barcos, só de barcos. Só de barcos. Este, por exemplo, era o chamado Versailles dos paquetes, e aqui é quando começa a haver uma democratização dos barcos, deixa de haver classes. Isso podia ser umas termas, não é? Sim, sim, embaixo, é tal uma e imagem qual das termas. É o chamado... Aqui é o esplendor, não é? Aqui é engraçado que as companhias de seguro, as companhias começam a aliciar a clientela feminina. Por exemplo, aquele postal diz que agora os barcos já são muito mais bonitos. O postal é holandês e é Schoen. São muito mais bonitos e já é mais seguro uma senhora viajar sozinha. Estes são a grande euforia da decoração nos barcos alemães. Aqui há um destes espaços, o café vienense. Portanto, um outro estudo que fiz foi ver a amplitude das funções que um barco tinha. E, por exemplo, o Queen Mary tem 200 espaços específicos, que vão desde a cozinha para os israelitas, a cozinha para os muçulmanos. Portanto, só os primeiros barcos, o Portugal e o Lusitânia, tinham 20 ou 30 espaços, não era? Era a sala de estar, a sala das damas, a sala de cozinha, etc. Mas depois foi-se... Ou aqui podíamos estar num sanatório, não é? São imagens de sanatório, esse deck, mas não é um deck. E espantoso. Sim, depois os paquetes começaram a diversificar-se, como eu digo, portanto, não era só deslocar as pessoas umas para as outras, de um sítio para outro, era dar-lhes também conforto. Este é inacreditável. Este é realmente chocante. Aqui é a piscina em estilo pompeiano, a piscina interior em estilo pompeiano, de um paquete alemão, e ali são os desgraçados no convés da proa, cheios de frio, a tomarem banho os de terceira classe numa piscina de lona improvisada. Bom, e continuamos nos salões, não é? Nos grandes espaços de convívio. Sim, este é, digamos, o sentido da democratização, embora este seja da terceira classe e aquele seja da primeira, mas, no entanto, a terceira classe começa também já a ser mais confortável. Este postal é interessante. Aquela companhia de navegação dizia que nos seus barcos não havia terceira classe nem imigrantes. Portanto, era a fina flor. Eu depois comprei um postal daquele barco e no anteverso, no verso, tinha a descrição da menina Joana e da Ofélia, a dizer que realmente uma viagem de barco era uma reinação, porque tinha confetes, tinha serpentinas, ceavam às tantas, dançavam com o comandante. No barco não tinha terceira classe. Era um descanso, não é? Bom, então aqui temos a tal antropologia, onde se vê o tal corte que o arquiteto Queiroz dizia, que também fazia cortes, não é? Também fazia cortes, não, é espetacular. Tudo isto é este deve ser um documento
enfim, com os postais também vou comprando, na medida em que posso, mas memorável é. E este folheto, onde tirei este barco, deve ser um folheto raríssimo, porque este barco era um barco alemão que tinha, de uma companhia que tem sede em Hamburgo. Deve ter sido, os arquivos da companhia devem ter sido... Só uma aproximação para a escada monumental. Sim, mas depois, É um hotel, não é um hotel mas flutuante, depois é uma coisa se vier a vida anterior, vai ver onde é a terceira classe, que é aqui assim, com a malta toda a dormir em beliche. que é a terceira classe com o abastecimento da sim, cozinha. sim, não é? pois. E temos também a proa, não é? Este era um barco que vinha muito a Lisboa, o Atlântico, que tem uma particularidade, é que, mas não está aqui expresso, que tem um sentido urbano da sua organização. Estrutura-se numa rua, que é chamada Rua de la Paix, que vai de um lado ao outro da nave, só para a primeira classe, claro, mas era E tem praças, não é? Tem praças, tem ruas, o próprio nome é Rue de la Paix. Falhei nesta digitalização. Mas está no livro. Mas está aqui a Rue de la Paix, Está aí. onde se dizia, tanto pode comprar um perfume como um carro. Realmente há aqui que é um stand de automóveis, portanto a pessoa podia encomendar ali o seu Rolls Royce ou o seu... Este é quando o movimento moderno se apossa do desenho naval. Os navios antes do Normandie eram normalmente réplicas de palácios, na primeira classe. Portanto, há um que é o Versailles dos mares, mas aqui há uma conquista do movimento moderno, com novos materiais, os aços inoxidáveis, os cromados, os vidros gravados, lá ali que tem obras aqui, mas há um certo atavismo, porque aquela chaminé do Normandia, a terceira, é falsa. Mas quanto mais chaminés um barco tivesse, melhor era, mais confiança dava aos seus passageiros, vá de pôr uma... Mas aqui mostra-se realmente aquela multiplicação dos espaços dentro dos barcos, o salão, a capela e o jardim infantil da Normandie. Não há dúvida que quer na arquitetura, quer na arquitetura civil e na arquitetura naval, os italianos foram sempre mestres, e este é uma série de cobertas. Os pavimentos nos navios chamam-se cobertas do navio italiano e decorado por arquitetos. A Conceição há arquitetos, a participação de arquitetos e decoradores. Este capítulo é sobre o papel dos navios na paisagem. Mais o anterior, se faz favor. O anterior? Sim. Este, mais uma alegria de cartófilo, é que consegui juntar 4 postais da mesma companhia, que tem o objeto da propaganda, que tem como objeto de propaganda o sítio onde os seus barcos vão. Portanto, há aqui que é em Cabo Verde, é um outro sítio qualquer, e comprando
os barcos. Este portanto, nesse capítulo, que enfim, como arquiteto e como urbanista me interessa, que é o papel que os barcos, os transatlânticos, tinham na paisagem urbana. Esta companhia, por exemplo, tem em Lisboa, em Malta, no Funchal e em Atenas. E esta aqui já é em relação a Lisboa, portanto, como é que os paquetes se integram ou fazem parte. Nesse aspecto, Lisboa é uma cidade extraordinária. Eu comparo a entrada em Lisboa, a entrada em Veneza ou a entrada em Istambul. Tenho como imagem marcante estar no largo da biblioteca e ter visto a Sagres com as velas enfunadas, passar em frente ao Terreiro de Paço e, portanto, é uma imagem que... A nossa cidade tem realmente esta relação extraordinária, que os barcos vão para o centro, os paquetes iam para o centro da cidade. Agora são os de turismo. Por exemplo, isto aqui é uma fotografia do jardim em frente da Rocha de Condóbidos, portanto tem um paquete em inglês lá daquele lado, e esta é uma fotografia, um postal que me encanta, que é lá no último plano um navio da Mala Real e no primeiro plano as fragatas do Tejo. Estamos mesmo a chegar ao fim, só faltam alguns slides, e esse capítulo é, digamos que, o que remata com as questões internas também. Já agora... Diga, arquiteto. Não, é isso que ia dizer, é só para guardar este, porque as imagens são realmente, às vezes, falaciosas. O postal tem aqui escrito, parece que é uma coisa muito bonita, mas é horroroso, é uma baiuca, onde eu sofri do cheiro e do mau cheiro e do enjoo. Está aqui escrito. Bom, e aqui temos, poderia ser um inquérito à arquitetura regional dos anos 40, em alguns sítios, não é? Com o bidé, não é? Com a banheira. Isso, realmente, o ritual do tomar banho era também uma descrição que, inclusivamente, recebi da Antonieta, que começou a andar de barco em 1920 e tal, mas a transcrição do ambiente doméstico para os barcos, com aquele capachozinho que está ali à porta do quarto, não é? Para limpar os pés, tem assim um ar da casa da nossa avó, não é? É isso mesmo. Vou passando. Lusitânia. Aqui é uma coisa que era só exclusiva da primeira classe, mas que é muito apelativo para nós arquitetos, que é a luz zenital. Todos os barcos tinham uma claraboia que iluminava perto para mim, e obviamente na primeira classe, na terceira classe. Não. Ficava por baixo, não é? Ficava por baixo. Isso é mais ou menos a mesma coisa. Este é do Moçambique. As coisas começam realmente o design a aliviar, não é? A aliviar, já tem uma varanda para o café. Depois, isto é a joia da coroa da nossa marinha mercante, que é o Santa Maria e o Vera Cruz, onde começa a haver preocupações de design do mobiliário. É interessante também, mas enfim, só estou a falar disto, nunca mais me calo,
ver a relação que havia nos nomes. Os nomes na República eram todos relacionados com as colónias, o Angola, o Moçambique, o Moçambique. Depois, no Estado Novo, era com a religião, era o Santa Maria, o Vera Cruz, o Príncipe Perfeito, o Infante Henrique, tudo figuras. E a própria decoração, enquanto, por exemplo, nós víamos no Normandie o movimento moderno dar origem a uma maneira de fazer, chamava-se Paquebot Style. Daqui os barcos eram tecnologicamente o mais perfeito que havia, o melhor que havia, mas o interior tinha um bocadinho de português suave, que era os quadros são a despedida do imigrante, a decoração é toda à base de ferros forjados, de guitarras, etc. Um fado. Um fado. A capela. A capela. Eu penso que é o último slide. Acho que não, o último é este. Não, o último portanto... É um bocadinho para o arquiteto também falar que foi o Espiga Pinto que também teve... Quem é que... O Espiga Pinto, o António Alfredo foi num barco que era já um pouco mais moderno. Mas mesmo assim ainda houve oportunidade de alguns artistas ainda houve mais oportunidade modernos. de alguns, mas já quando o Estado Novo estava distraído. Pronto. E para finalizarmos esses três postais, no fundo o contexto urbano, o contexto da construção e da reparação e a sua deslocação no mundo, que é muito importante. E termina numa frase que realmente os barcos contribuíram para que o mundo fosse mais pequeno e que os povos se conhecessem melhor. E pronto. Muito obrigado. Não sei se alguém quer comprar um bilhete para algum sítio. Peçam ao arquiteto Silva Dias, por favor. Eu agradeço muito toda esta fantástica conversa e convidava-vos todos agora a beber um refresco, beber uma saúde com vinho do Porto, e o arquiteto penso que estará disponível para... peço desculpa. Com certeza. Não quero comemorá-los nem nas aulas, mas revi-me aqui na imagem do Paquete Funchal. Eu trabalhei com o Sr. Engenheiro José de Oliveira, Que está aí citado. que está aqui citado, foi um mestre brilhante, um chefe de equipa de projeto magnífico. O Funchal não é o único obra dele, ele foi também interlocutor de outros Não se importa só usar o microfone, por favor, que está a ser gravado e gostávamos de ficar com o seu testemunho. O Sr. Almirante Rogério de Oliveira, que faleceu há cerca de 2 anos, salvo erro, com 99,9 quase. Um excelente mestre, um excelente companheiro e fizemos amizade. Pois, como eu dizia, além do Paquete Funchal, que é realmente muito, além de bonito, diretamente atribuível a ele, ele foi também o chefe de projeto ou o interlocutor junto do estaleiro, interlocutor do armador junto do estaleiro, especificando aquilo que se pretendia exatamente daquele navio em especial. Portanto, estou arrependido de não ter trazido uma pequena brochura em que colaborei para entregar, e estará nos anais da Marinha, em que se faz um historial da vida do Sr. Engenheiro José de Oliveira e que me proponho, se estiverem de acordo, entregar cá 2 ou 3 exemplares, 4 ou 5, para a Ordem e para os senhores arquitetos em particular, a quem mais uma vez muito agradeço este livro interessantíssimo. E já agora, aproveitando esta circunstância, temos aqui tão importante na arquitetura. Nós, os arquitetos, eu suponho que para um engenheiro naval as obras mortas são o que está para cima da linha d'água, não é?
Não, sim, senhor, são que está para cima da linha d'água. As obras vivas são aquelas que trabalham Estão por na água. baixo. Pois, para o arquiteto será uma visão um bocadinho... É um K invertido. Apanhei essa. Mas a participação do engenheiro Oliveira foi na concepção dos espaços ou foi nos aspectos hidrodinâmicos do barco? É uma questão que eu gostaria de... Talvez há uns 20 anos esta parte, assim, sem grande precisão, existe um curso de Engenharia de Construção Naval na Universidade, aqui no Instituto Superior Técnico. Antes disso, os engenheiros navais portugueses eram formados em Itália ou em Inglaterra, geralmente. A certa altura, a Marinha dos Estados Unidos criou umas bolsas, e eu fui um dos bolseiros, que estive 3 anos no MIT, e daí ter um título absolutamente, assim, Ocean Engineer, porque naquela altura já havia plataformas, e, portanto, já era uma coisa que já saía um pouco do âmbito dos navios. E depois, Naval Architect, ou II Naval Engineer, portanto, onde nós tentámos sempre harmonizar aquilo que é o que nós chamamos a payload, a carga que o navio terá que transportar a uma determinada distância, a uma determinada velocidade, com um determinado consumo, etc. São as exigências de projeto. E depois tentar encapsular aquilo num casco capaz para o efeito, enfim, que não choque e que seja até, vamos dizer, arquiteturalmente agradável à vista. Não sei se respondi à sua pergunta. Com certeza, obrigado. Fantástico testemunho, muitíssimo obrigado. E a Ordem terá todo o prazer em receber esses exemplares. Faltou-me dizer que a minha filha mais nova é arquiteta. Ora bem. Muito bem. Eu não queria cortar o diálogo, acho fantástico conversarmos um bocadinho e aproveitar esta oportunidade. Só tenho receio que seja um pouco já tarde e que o arquiteto já esteja... Por mim, Está disponível. Se houver mais perguntas ou alguma questão, senão podemos fazê-las enquanto... Oh, temos ali 2 fantásticas. Pelo que nos mostrou. Também viajei muito nesses navios, que sou moçambicano, e fazer-lhe uma pergunta. Qual é a relação que acha que agora com os novos navios que estão ali atracados, que trazem 5.000 passageiros? Qual é essa relação com esses navios que nos apresentou aqui? Tem alguma opinião? sim, tenho. Aqui realmente falei da cidade e dos navios. Eu acho que os navios de cruzeiro, neste momento, são autênticas agressões, quer ao ambiente, quer à paisagem urbana. Eu e a minha mulher e os meus filhos fizemos, durante muito tempo, cruzeiros. Era uma forma muito cultural de viajar, mas depois do Funchal nunca mais fizemos, porque estes cruzeiros são casinos ambulantes, querem que a pessoa esteja a consumir no jogo, fecham-nos. Realmente acho que é um bocadinho agressivo, embora, como digo, Lisboa tem condições muito especiais para receber os barcos, mas a uma determinada escala. Estes agora são exagerados e poluentes, muito poluentes. Senhor Arquiteto, eu queria lhe perguntar 2 coisas. Uma é mais agradável. O que é que foi assistir ao Armarcord? O que é que foi para si esse filme? Sempre que posso vejo aquela cena do Rex a avançar no meio da escuridão. Vejo não digo diariamente, mas volta e meia vou procurá-la. Porque há aqui uma visão no seu livro que é, no fundo, a arquitetura que serve o homem, ou a engenharia que serve o homem, e, portanto, há aqui uma visão romântica também, daí a minha pergunta.
E depois se calhar uma picardia, porque o Sr. Arquiteto de vez em quando saiu-lhe a boca para a verdade, como se costuma dizer. Falou em design e desenho. Continua a haver uma grande discussão à volta do termo. O termo é citado no século XV como desígnio, julgo pelo Pedro Hispano, está na Torre do Tombo, mas foi de alguma forma posto de parte pela arquitetura e pela engenharia, porque no fundo o desenho com um propósito, seja ele artístico ou técnico, é um desenho com um propósito. Portanto, é o pensamento que vai até à mão, é uma extensão do pensamento. Qual é a sua relação relativamente a esta... Acho que há aqui um hiato entre a definição de desenho e de design, que continua muito problemática, não só para a classe dos arquitetos, dos engenheiros, mas para os designers que ficaram afastados da célebre ida à Assembleia da República, porque os arquitetos lá se definiram e os designers tiveram sempre um arquiteto a gerir o design. Portanto, é aqui uma picardia, mas de alguma forma perguntar a alguém com muito traquejo de vida como é que vê esta evolução do desenho e do design. Pôs-me um bocadinho perplexo, até porque tenho um filho que é designer. E nessa perplexidade, uma vez nos arquivos da Escola de Belas Artes, encontrei um trabalho final que dizia Palácio de Justiça que fulano de tal inventou para a cidade de Lisboa. E a partir daí, design para mim é invenção. Assim como a arquitetura é também invenção. Mas agora trouxe-me uma preocupação que é realmente... Agora, quando puser o design, vou pensar na sua... Porque realmente o Pedro Hispano fala, e pronto, é uma coisa nossa, portuguesa, portanto é desígnio, portanto, há bocadinho falou dos termos, Deus, portanto, a criação do mundo, vocês arquitetos têm o grande arquiteto, bem, algumas casas de arquitetura, não é? Nem todas são dessa linha, mas achei o termo interessante. E depois outra coisa que achei interessante, também existe a caverna, mas a caverna é o abrigo, não é? É aquele abrigo, mas existe também na terra como no mar. A caverna dos barcos. Exatamente. Sim, isso é interessante, realmente a linguística e o radical K, que tem, por exemplo, hesitei em dizer que barco e berço são capazes de ser e depois lembrei-me que uma dos desígnios do livro é dizer que os barcos são suporte de arte. E lembrei-me que no inquérito à arquitetura regional portuguesa e na minha vida profissional eu entrei a centenas, se não milhares, centenas de casas, habitação dita social, rural, enfim. E em todas elas, mesmo nas condições mais difíceis de vida, encontrei sempre arte. Era o calendáriozinho, o Napoleon por baixo do solitário com o cravo, e encontrei no inquérito uma situação extrema de famílias que vivem em barcos, que eram os avieiros. O barco era a casa deles, pescavam, cozinhavam, amavam-se, tinham filhos, sempre dentro do barco. Mas todos eles, e as condições eram realmente próximos da miséria, mas todos eles tinham um fiozinho de cor, um branquinho, etc. E portanto, é um caso extremo, mas os barcos são suportes
também são suporte de arte. Uma última picardia. Porquê é que os arquitetos citam tanto um arquiteto sem título? Como? Porquê é que os arquitetos citam tanto um arquiteto sem título? O arquiteto, desculpe. Um arquiteto sem título. Corbusier. Mas sabe que o uso de título de arquiteto é muito recente. O meu pai fez uma casa na terra dele, em Cardigos, e a casa foi feita pelo Sr. João Carvalho. Mas ele era arquiteto. Mas nós vemos nas revistas antigas de arquitetura, projeto que o Sr. Raulino fez para uma casa nos arredores. Só quando o curso passou a ser universitário, é que, mais ou menos nessa altura, é que passou a haver, a citar o título. Portanto, a profissão ter direito a título. O título de arquiteto é uma coisa muito vaga, realmente, e muito nebulosa em Portugal, porque no princípio do século XX, por exemplo, uma pessoa como o Rosendo Carvalheira, que fez coisas notáveis, era condutor de obras públicas. Só muito mais tarde é que lhe atribuíram o título de arquiteto. O Anaori, por exemplo, que vocês reconheceram aqui, e que foi muito perseguido pela Escola do Porto. Você é um tipo perigoso, não é? Nada. Eu gosto é de conversar. Sou um novo velho. É maravilhoso. Não sei se o deixo entrar na próxima sessão, mas pronto. Mas já agora digo-lhe uma anedota. Tinha aqui a lista dos arquitetos que se... a propósito da conversa, da história que contei do Keila, neste momento os arquitetos, o campo socioprofissional dos arquitetos dilatou-se. E houve muitos arquitetos que pularam a cerca, digamos assim. Passaram a fazer atividades para além da arquitetura. E temos aqui a Helena Roseta, que há dias, numa entrevista, disse: sou o que sou, política, naturalmente, porque sou arquiteta. E esta é uma questão que tem sido, que elaboro. O que é que o Cotinelli Telmo, que fez cinema, tinha de substrato, de substância, como arquiteto? O que é que o António de Macedo, que foi meu colega, fazia aqueles filmes que todos nós conhecemos por ser arquiteto? Porque é que a Helena, sendo política, diz que é o que é por ser arquiteto. O Da Vinci também fez submarinos. Pois, portanto, houve muitos que pularam a cerca, como eu costumo dizer. E há um que pulou a cerca, que é o Lixa Filgueira, já falei dele, que tem uma obra importantíssima sobre barcos. Mas agora, no anedótico, devo-lhe dizer que o meu colega Clementino procurou fazer o CODA. O CODA era o concurso para a obtenção do diploma de arquiteto, sem o qual, como diz no meu diploma, fulano tal fez as provas de CODA e tem direito ao uso do título de arquiteto. É assim que diz o meu... Quer dizer, eu não sou licenciado em arquitetura, sou diplomado em arquitetura. O que, quando me quis doutorar, me disseram que não, senhor, porque aquilo era só para licenciados e que não era para diplomados. Mas esse meu colega, o Clementino, tinha a mania dos barcos e propôs ao mestre Cristino da Silva fazer o CODA, que era uma coisa impressionante de trabalho, sobre um barco. E o Cristino da Silva disse: não, disparate, um arquiteto fazer um barco. Não, façam um hotel à beira-mar, que é quase a mesma coisa.
E o Clementino foi fazer o barco. O Anori fez uma coisa lindíssima na Arrábida que merecia ser Sim, reconstruída. Sim, sim. A ordem podia-se, porque há documentos e há plantas, Sim. foi capa da Domus em 1972 e foi o primeiro arquiteto português a fazer a primeira casa pré-fabricada. E foi discoteca, o Seagull. Assim, Muitos Foi de nós lá destruída, fomos. foi destruída. É O verdade, Seagull já era é outra verdade. coisa. É verdade. Eu quero agradecer, se calhar já são 8 horas, já é um pouco tarde, quero agradecer a todos terem estado aqui, o entusiasmo de ouvir o arquiteto, lembrar-lhes que, ou dar-lhes a conhecer, que será o mais recente texto do arquiteto, será brevemente publicado no Público, com o lançamento da arquitetura popular em fascículos a partir de dezembro, com a Ordem dos Arquitetos e com o Público e com a editora Belo e o Monstro. Serão reeditados os fascículos do Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal, que esperamos que tenha a difusão através deste meio, como teve originalmente, para que todos conheçamos essa obra fantástica onde o arquiteto participou. Muito obrigado mais uma vez a todos e obrigado ao Sr. Arquiteto particularmente. Muito obrigado.